os nossos queridos irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós no estudo desta manhã. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, oramos e buscamos a Tua presença, Senhor, neste momento. Vamos estudar a Tua palavra, Senhor. Esse estudo tão importante para cada um de nós, ó Pai, que vai falar de um só povo. Que o Senhor venha nos abençoar e nos dirigir através do Teu Espírito Santo, Pai, que possamos crescer no conhecimento da Tua palavra, Senhor, e cada um dos nossos irmãos que estarão participando, que possam também, Senhor Jesus, ser agraciados pela Tua palavra, Senhor. Nos dirija, nos conduza através do Teu poder, do Teu Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então sejam todos bem-vindos, né? Acho que o friozinho tá geral aí, né? Chegou aí no Espírito Santo, Wagner? 6 graus aqui. Aqui também temperaturas estão bem baixinhas, né? Mas as vantagens da quarentena, né? A gente pode estar no conforto da casa, na coberta, quem está na coberta aí, aprendendo mais da palavra de Deus, né? Nesse sábado maravilhoso que Deus preparou para nós. Então, vamos lá para os slides, para a apresentação, a tela da apresentação. Né? Hoje nós vamos iniciar a nova série, né, de lições Um Só Povo. São os estudos sobre a unidade cristã. Né? Na apresentação, não sei se todos tiveram oportunidade de ler, né, a apresentação. É a Igreja dos Sonhos de Deus, né? Conforme está lá em João, capítulo 17, né? Uma das características, né, característica básica da Igreja dos Sonhos de Deus é a Igreja unida, né? Então, por isso, esse título, né? Um Só Povo, estudo sobre a unidade cristã. O estudo de hoje, né, o título é Unidos pela Cruz, primeira lição dessa série. E nós vamos ler esses estudos, acho que 3 primeiros estudos são com base no livro de Efésios. E o texto base de hoje está lá em Efésios 2, versículo 13. A Carol pode ler para a gente? A Carol ou o Mateus, por favor? Tá aí no slide. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Amém, né? Obrigada, Mateus. Então, é nessa reflexão que nós vamos meditar hoje, né? Então, o objetivo dessa nossa lição é mostrar que Jesus Cristo é a base fundamental da unidade cristã, conquistada pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Né? Então, hoje, a base é essa, né? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como o fundamento da nossa unidade, né? Da unidade cristã. Então, nessa lição, né, tem uma pergunta, né, uma questão para nós meditarmos, para nós refletirmos, né? Se existe algo maior, mais poderoso e mais definitivo que nos une como povo de Deus, que deveria estar acima dos nossos gostos e preferências pessoais? Né? Então, aqui na introdução já traz a própria resposta, né? Que o que nos une é a cruz de Jesus Cristo. Então, isso é maior, né? Mais poderoso, mais definitivo e nos une como povo de Deus e deve estar, sim, acima dos nossos gostos e preferências pessoais. Nós vamos ver por quê nesses 3 tópicos que a lição traz, né? Que é o item 1, o distanciamento, o item 2, a aproximação, e o item 3, o resultado. Né? Então, vamos passar para as perguntas para nós aprofundarmos um pouquinho mais, né, nos itens. Irmãos, talvez eu tenha mutado o microfone de alguns que estava dando um pouquinho de interferência, mas pode ficar à vontade para abrir o microfone e falar, tá? Fiquem todos à vontade, pode comentar, acrescentar algumas coisas. E nós temos esse primeiro tempo de 40 minutos, se a gente não conseguir terminar, a gente abre mais mais um tempo para a gente concluir o estudo, tá bom? Então, a primeira questão, tá aí na tela também. Quem tiver sem lição ainda, né, as lições aqui de Dourados estão com o pastor Uri Osvaldo,
E pode também fazer assinatura digital, tá, irmãos? Que tem acesso pelo celular, né? É prático também. Então, vamos lá, questão de número 1. Está lá com base em Efésios 2:14 e Atos 11, 1 ao 3, para nós comentarmos sobre o desafio que era para os judeus e os gentios conseguirem viver unidos como um só povo, né? Então, que o povo estava distanciado, né? E aqui especificamente a questão traz sobre o distanciamento entre os judeus e os gentios, né? Os estrangeiros, né? Todos os outros que não fossem os judeus. E não era fácil, né? Quem quer comentar um pouquinho para nós aí, compartilhar conosco conhecimento sobre esse assunto? Tinha um muro, né, que separava os judeus e os gentios, até para adorar, eles não podiam adorar juntos, né? A gente vê que hoje, a gente analisando, até dá a impressão que é fácil, né? Agora imagina, vamos se transportar para o momento deles, era totalmente, não se misturavam, né? E Jesus veio e colocou um ponto final nessa separação. E até trazendo assim para o contexto secular, né? Jesus foi a primeira pessoa que instituiu a globalização, né? Nós vemos a globalização econômica que no mundo começou a ter mais ênfase agora no final do século XX para o início do século XXI, né? E Jesus, há 2000 anos atrás, ele já globalizou a questão de ensinamentos, né? Ele globalizou todos os povos, independente de raça, credo, enfim. Ele unificou tudo através dos seus ensinamentos enquanto vivo, até a sua morte na cruz. Então, os desafios para aqueles povos de antes eram imensos, né? Nem pode se comparar com o que a gente vive hoje, né? O desafio deles era muito grande por questões sociais, né, ideológicas, e Jesus veio para colocar um ponto final em tudo isso, né? Então, foi uma terrível desafio para eles superarem isso, né? E realmente passar a obedecer aquilo que Jesus ensinou. E somente pela fé foi possível, e somente pela fé é possível acontecer tudo isso. Muito bem. Né, os judeus, né, como nós sabemos, eles eram o povo escolhido, né, de Deus. Eles sabiam disso, né? E por isso eles se achavam, vamos dizer assim, uma elite, né? E quando a palavra veio, né, para todos, para os gentios, né, ou seja, aqueles povos com costumes diferentes, culturas diferentes, né, que adoravam outros deuses, né, e que os judeus, muito provavelmente, os consideravam inferiores, né, querendo ou não, né, sempre o que a gente é diferente de nós, né, nós temos como geralmente inferior a nós, né, isso é da natureza humana isso. E quando chegou para eles, né, essa notícia de que Cristo era para todos, né, não era só para os judeus, né, era para os gentios também, eles não gostaram muito, né? Aí, o que aconteceu? Deus deu para Pedro, né, a visão do lençol. Alguém quer comentar um pouquinho aí sobre a visão do lençol? Era para comer de tudo? O que era para fazer? Porque Deus mandou ele comer, né, o que tinha lá no lençol. Qual que era o significado? Paz do Senhor para todos os irmãos e amigos que estão ouvindo a gente aí. Paz, Então, Mateus. com relação ao sonho, né, é muito interessante, porque ele, na verdade, é até uma visão, né, porque ele vê um pano branco na frente dele lá com um monte de animal, todo tipo de bicho que podia comer, que não podia comer, e aí Deus vai e fala para ele o seguinte, ó, vai lá, mata e come. E aí ele reluta, né? Fala, não, mas eu vou comer isso daí, isso aí é mundo, não posso comer. Eu não vou comer isso.
Mas o significado é que a igreja, aquilo que Deus queria, é algo indistinto para que unisse o povo judeu e aquele que não é judeu, que no caso é o gentil, né? Então, essa visão que ele teve é para que essa divisão acabasse, né? Que não importava se era judeu, se é. Vou trazer para os nossos dias atuais: se ele é branco, se ele é negro, se ele é pardo, se ele. Não importa a raça, não importa. Não importa nada. O que importa é que o sacrifício de Jesus nos uniu para nós termos a salvação das nossas almas, né? Que a gente pudesse ser um único povo só. Isso mesmo, né? Então, para um povo que era separado por cultura, né, por tradições, até pela própria origem, né? Até no templo, né, eles tinham o muro que separava, né, que era e a parte dos gentios era embaixo, né? Era a parte abaixo, né? Era bem excluída mesmo, vamos dizer, marginalizada, né? Vamos dizer assim, né? Mas Deus deu essa visão para Pedro, né? Esse sonho, e já mostrou que não era por aí, né? Que não era para ter acepção de pessoas, que era para todos. E no final, quando eles entenderam, né, o que Deus queria, eles glorificaram a Deus por isso, né? Que era para todos. Eles começaram a entender qual era o real objetivo, né? Muito bem. Vamos para a segunda questão, então. Está lá com base em Efésios 2, 11 a 13, 1 a 3. E vamos comentar sobre o estado em que se encontravam os gentios incrédulos mencionados por Paulo. Essa pergunta aqui tem duas partes, tá, irmãos? Primeiro, é isso aqui, o estado em que se encontravam os gentios incrédulos mencionados por Paulo, né? Ou seja, esses, né, os diferentes, vamos dizer assim. Com base nisso, se essa realidade deles, dos gentios incrédulos, também reflete a nossa vida antes da conversão. Pode ficar à vontade. Pastor, quer falar, pastor? Se alguém que estiver tentando falar e não conseguir ligar o microfone, faz um sinal aí pra gente, tá? Que eu consigo abrir por aqui, viu, irmãos? Pode ficar à vontade. É só clicar naquele microfone, clica na tela, vai aparecer o microfone. Aí, lá embaixo, no primeiro item do lado esquerdo é o microfone. Se tiver vermelho, tá fechado. E se tiver transparente, né, branquinho, é porque tá aberto. Tá bom? Então, como estavam os gentios incrédulos mencionados por Paulo ali em Efésios, nesse trecho? Eles estavam bem? Tá me ouvindo aí, irmão? Sim, fica à vontade, irmão. A paz do Senhor. Na própria pergunta já tem a resposta. Todos estavam incrédulos, né? E isso se reflete nos dias de hoje, a mesma incredulidade na vida de muitas pessoas, por conta de muitas coisas que são decididas digamos aí, por pseudos, né? Líderes evangélicos, são muito conhecidos e tudo mais. Então, de um modo geral, há uma incredulidade, não na pessoa de Jesus Cristo, mas há uma incredulidade no que se diz respeito à conduta, né, ao comportamento, à maneira de agir de algumas pessoas. Então, essas pessoas acabam sendo aquilo que Jesus falou para os fariseus, que vocês nem entram e nem deixam as pessoas entrar, vocês ficam criando entraves e atrapalhando as pessoas. E sobre perfeito, eu Isso queria mesmo. falar sobre a questão do comportamento do ser humano. Inclusive, eu estou até lendo um livro essa semana que fala muito do comportamento do ser humano. O ser humano ele gosta ele tem um sentimento natural chamado de pertencimento. O ser humano gosta de pertencer a tribos, né? Tribos. Então, assim, você não vai ver pessoas ligadas a motociclismo envolvidas com outro tipo de pessoas que não são adeptas a esse negócio de motociclista, ou tatuadores, etc. Então, são tribos que gostam de se sentir pertencentes uns aos outros. Então, a questão do evangelho é a mesma coisa.
Por exemplo, Moisés fez algo no passado que depois Jesus diz lá em João 12:32, não está nem escrito nessa lição, mas eu vou ler aqui. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, é um sentimento de pertencimento. Aquele episódio também, quando Jesus curou o cego, e começaram a questionar ele, se ele conhecia Jesus, se ele era cego mesmo, chamaram os pais dele, até que ele cansou de tanto interrogatório e falou assim, olha, vocês vão lá e perguntem para ele. Eu era cego, ele me curou, deu um chá né? E eles falaram, olha, tu é cheio de pecado, vem querer ensinar nós, e saíram expulsando ele, excomungando ele. Então, o grande problema, né, está até nessa pergunta aqui, sobre a incredulidade. Ai, meu Deus, mexi aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. O estado em que se encontravam os gentios incrédulos. Obviamente, incrédulos, e isso se reflete nos dias de hoje. Essa incredulidade, ela existe hoje. Mas, de que forma isso pode ser desfeito, né? Então, assim, só mesmo uma pessoa aceitando Jesus, só mesmo uma pessoa sendo submissa à vontade de Deus, é que ela vai ter sua vida modificada. Mas, para finalizar meu comentário aqui, essa questão do pertencimento, ela existe, está arraigada nas culturas dos seres humanos. Então, a gente vê o problema real hoje do racismo, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, mataram lá aquele homem lá com o joelho no pescoço dele por puro racismo. Então, é muito complicado o ser humano. Ele, ao mesmo tempo que ele é racional, ele é irracional, entende? Ele não consegue se relacionar bem com as pessoas. Esse era o grande problema na época de Jesus. O grande problema, né, dele quebrar isso, e isso vem se arrastando por séculos. E o ser humano parece que não aprende. Ele continua com esse problema de pertencimento, de querer pertencer a determinados grupos, tal. Então, essa é a grande dificuldade do ser humano. É muito, muito esclarecedor, irmão Wagner. E é isso mesmo, né? O ser humano, ele tem que achar um motivo para ele se juntar a algum grupo, né? A alguma causa, né? Nós falamos que é o porquê, né? A motivação, né? Aquilo que o atrai, aquilo que faz sentido para ele, né? E se não fizer, ele não vai se juntar. E com nós, com a nossa fé cristã, isso não é diferente, né? Até porque tinha muita gente, os incrédulos, né? Que a lição traz que eles estavam sem Cristo, fora da aliança, né? Que a aliança era a promessa de Deus para aquele povo, né? Eles estavam, por consequência, sem esperança, né? Não tinham nada a perder, vamos dizer assim, né? Como muitas pessoas e até nós mesmos, né? Enquanto incrédulos, antes de nos converter a Cristo, estávamos, né? E sem Deus, né? Ou seja, basicamente podemos dizer que eles estavam perdidos, né? Condenados à morte eterna, né? Todos que estão na incredulidade estão, infelizmente, nessa condição, né? E nós procuramos algo para preencher esse vazio, né? Que tem no ser humano. E é nisso que, igual você falou, às vezes, com o que a gente preencher é o que vai sobressair. Se você preencher com coisas boas, com paz, com amor, com fruto do Espírito, é isso que vai frutificar. Agora, se nós preenchermos com racismo, com incredulidade, com violência, é isso que vai frutificar também. Só para dar mais um pitaco aqui, Sim. Isso que você falou que é importante. O homem ele só vai modificar a partir do momento que ele se entregar totalmente a Deus. E isso vai acontecer de duas formas. Ou ele vai aceitar isso naturalmente, vai ter sua vida modificada, ou vai acontecer aquilo que o profeta Ananias falou para Saulo ainda, enquanto Saulo. Jesus falou para ele, importa que ele sofra muito pelo meu nome. Então, assim, ele vai ver o quanto é bom, ele vai sofrer muito pelo meu nome. Ou seja, não é de um jeito, vai ser de outro. É a questão que o Mateus falou agora há pouco aí do lençol também. Pedro ficou todo meio sem jeito, porque ele era um judeu e, ao mesmo tempo, ele se dava muito bem com os gentios e tal. Aí, quando chegava algum dos judeus, ele dissuadia e dissimulava, melhor dizendo, e saía de perto e ficava do lado dos judeus para fazer uma média. O apóstolo Paulo chamou a atenção dele severamente, falou, o que você quer da sua vida?
Nós somos chamados para o Evangelho. E Deus falou na visão: mata e come. Depois, está lá no versículo 28, Atos 10, 28. Aí ele foi entender que não falava de alimento, falava de não fazer acepção das pessoas. Isso mesmo, muito bem. Obrigada, irmão. Vamos passar para a próxima questão, a terceira questão. Nós vamos abordar esse povo que estava dividido, distanciado, né? Distanciado um do outro, distanciado de Deus, né? Como que eles se aproximaram, né? Então, está lá o texto base em Efésios 2, versículos 13 a 17, e no item 2 também, no comentário, lá da lição. Como os judeus e os gentios foram aproximados? E a segunda parte da pergunta: o que unifica os cristãos de todos os tempos e de todos os lugares? Né? Então, o que unificou aqueles povos e o que unifica todos nós? De todos os tempos e lugares. Se tivesse que responder essa pergunta com uma única frase, a gente poderia dizer que foi o exemplo de Jesus Cristo, né? Porque desde o seu nascimento ele já começou a quebrar barreiras, né? No seu caminhar em toda a sua trajetória, né? Desde quando chegou lá no poço, né? Que foi dar água para outra mulher de outros povos, né? Então a vida de Jesus, ela começou a dar exemplo desde cedo, né? E culminou com a sua morte na cruz, né? Um maior exemplo de compromisso com os povos e de retidão, né? Então toda a sua trajetória e culminando com sua própria morte, isso finalizou todo aquela quebra de preconceitos, né? E dando um exemplo que é assim que o ser humano precisa ser, quebrando barreiras, né? Deixando o seu maior exemplo. Tá joia? Muito obrigado. Obrigada pela participação aí, Cícero. É isso mesmo, né? Então, o que unificou, né, foi a cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, né? A lição traz aqui que isso foi o elo unificador entre os gentios e os judeus, né? Mas não só entre os gentios e os judeus, né? Porque o que tinha, além do muro da separação, tinha as leis cerimoniais também, né? Que eram conhecidas como as ordenanças, que trazia muita divergência entre eles, né? Cada um interpretava de um jeito, como hoje ainda temos, né? Algumas divergências doutrinárias. E foi isso que unificou, né? A cruz, aliás, a cruz que nos unificou. Irmãos, tem alguém com o microfone aberto e que tá dando interferência, eu não tô conseguindo achar aqui quem que é. E isso também, né, é o que unificou naquele tempo, né, a cruz de Cristo unificou os judeus e os gentios naquele tempo, né, e nos unifica também hoje, né, todos os cristãos de todos os tempos e de todos os lugares, né, todos têm acesso por meio da cruz de Cristo, né, do sacrifício na cruz, né, pelo sangue derramado na cruz, né, não é pelo sangue biológico, né, o nosso sangue, né, mas pelo sangue de Cristo, né, na cruz. Amém? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário sobre essa questão? Então, vamos passar para a quarta questão, irmãos. Que é, após lermos Efésios 2, versículo 15 e versículo 19, e o item 3 do comentário anterior, que é sobre os resultados, né? Sobre o resultado que resultou, né? Tudo isso que nós estudamos, o sacrifício de Jesus na cruz. Né? Comente sobre os resultados da obra da cruz na vida dos seres humanos. Teve vários resultados, né? O sacrifício na cruz.
Um deles nós já vimos, que foi a unificação, né? A união. E essa união, o que gerou, né? Teve uma coisa muito importante, que a partir da cruz de Cristo surgiu, que era o objetivo, né? Um dos objetivos de Cristo. Era criar o quê? Alguma coisa nova foi criada. O que que era? Quem tá com a lição aí já, dá uma olhadinha aí na lição. O que nós passamos a ser, né, depois do sacrifício de Cristo por Uma nós. nova criatura, vou falar aqui, uma nova criatura. Isso. Nós passamos a ser uma nova humanidade, né? Também. Né? Uma nova criatura individualmente, uma nova humanidade como um todo, né? Pode ficar à vontade, irmão, para comentar. Outra coisa também que ele quebrou foi algumas ordenanças, né? Que não fazia parte do plano de salvação, né? Algumas coisas que se funcionava lá para expiação de pecados, essas coisas todas, já visando a volta de Jesus. Então, quando Jesus chegou, se tornou uma realidade. Então, a partir daí, ele deixou desnecessário todos aqueles sacrifícios de ordenanças que focavam em Jesus. Então, a partir da chegada de Jesus aqui na Terra, tomou novos rumos, né? Rumos diferentes, né? Então, por isso que existe o velho e o novo, né? Mas tudo baseado nos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa ter uma vida melhor e possa conseguir o que todo mundo pretende, né? Que é a sua salvação. Isso mesmo, nós passamos a ser, então, com o sacrifício de Cristo, né? Nós passamos a ser da família de Deus. Ó, que lindo isso, né? Deus nos adotou como filhos. Então, e como nós passamos a ser da família de Deus, nós passamos a ser cidadão de onde? De Dourados, de Baixo Guandu. Sei nós já somos, né? Amém. Passamos a ser cidadão dos céus. Isso. Passamos a ser cidadão dos céus. Então, tem um ponto importante. Quando é que a pessoa começa a identificar que verdadeiramente uma pessoa passou a ser cidadão do céu? Porque aqui na lição fala assim: comente sobre os resultados da obra da cruz na vida do ser humano, dando uma ideia de totalidade, de todos os seres humanos. E a gente sabe que Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, obviamente que não é de todos os seres humanos, porque tem muito ímpio na face da terra, mas de todo aquele que aceita o nome de Jesus, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, que tem a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, ele sim vai, como também Jesus falou, uma árvore má não produz frutos, de forma alguma vai produzir frutos bons, né? Então, verdadeiramente aquela pessoa vai ser, vamos dizer assim, ser chancelada por todos aqueles que observarem ele, que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, né? Tem até aquele episódio antigo da viúva Sarepta, que ela falou para Elias, quando ele ressuscitou o filhinho dela, né? Ele acabou de ressuscitar ela, e o menino entregou na mão da mãe, e ela falou: agora eu vejo que verdadeiramente tu és um homem de Deus. Que ela ainda tinha um pouco de dúvida, né? Então, as pessoas vão te olhar, vão perceber em você atitudes diferentes, comportamento diferente, né? Jesus também disse: a boca fala do que o coração está cheio. Então, você vê, eu já vi muitos cristãos que se dizem cristãos, são pseudos cristãos, que xingam, que faz coisas que não tem nada a ver com aquilo que é relacionado à transformação de um ser humano que aceitou Jesus, né? Então, tipo, já ouviu aquele ditado? Não pisa no meu calo, não. Entende? Então, é assim que funciona para algumas pessoas. Então, o servo de Deus, ele vai começar, como disse Salomão também, eu gosto de usar os profetas antigos, que diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia perfeito. As pessoas não nascem prontas, elas são pedras brutas, e o Espírito Santo aos poucos vai lapidando
a pessoa, como fez com Pedro, que era um cara totalmente tempestivo, temperamental, arrancou a orelha de um, deu um supapo na cara do outro, e aí ele foi modificando com o passar do tempo, o Espírito Santo foi trabalhando na vida dele, e ele foi verdadeiramente se transformando num servo de Deus. Tanto é que morreu crucificado, como Jesus, mas de cabeça para baixo, que ele não, a história diz que ele não aceitou ser crucificado igual Jesus. Então, eu estou falando demais até. Mas, na verdade, a gente identifica o servo de Deus, é assim, ele não nasce pronto, ele vai sendo transformado, como todos no passado foram transformados. À medida que o tempo vai passando, a pessoa vai amadurecendo, ele vai tendo consciência, poxa, é isso, aquilo. O Espírito Santo veio para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Consolador, ele vos para lembrar de todas as coisas. E assim vai. E o homem vai sendo moldado por Deus, né? Como diz lá o profeta Ezequiel, né? Jeremias, sobre o Deus é o oleiro, né? Então ele vai trabalhar na vida da pessoa. E eu não falo mais porque eu já falei. Não, irmão, pode ficar à vontade. Estamos aqui justamente para compartilhar, né, para aprender, né? Pode ficar à vontade. Tem enriquecido muito a sua participação aqui na nossa lição. Fica à vontade. E é isso mesmo. E você comentou, né, sobre o Paulo, né? Nós refletimos ontem um pouco sobre a conversão de Paulo, né? Então, é como você disse, né? Um dos resultados também é a nossa mudança de vida, né? E não importa o que nós somos, né, por natureza, porque somos pecadores, né, miseráveis por natureza, né, nossa natureza caída, pecaminosa, mas assim como Deus falou de Paulo, né, até Ananias questionou, né, falou, Senhor, como eu vou orar, fazer um milagre por Paulo, né, é aquele que persegue, Tinha né, que nos medo, né? persegue, tinha medo, né, e achava assim, vamos dizer, né, tô aqui fazendo conjectura. Ele achava muito provavelmente que Paulo não merece, né? Não tem jeito. É um Hitler, né, para nós, vamos dizer assim. Mas o que Deus falou para ele? Ele é um instrumento escolhido por mim, né, para anunciar o evangelho, as boas novas, né, a salvação por meio de Cristo, né? E eu vou falar para ele o que ele vai ter que passar, né? Como você disse, que ele vai ter que sofrer. E às vezes nós não queremos sofrer, né, para ser moldados, né, mas nós precisamos dar abertura para o Espírito Santo nos moldar. Isso mesmo, irmãos. Ô, Então irmã, só agora, te interrompendo mais uma vez, hoje eu claro, penso assim, porque a minha vida mudou muito também. Eu era muito temperamental, eu não sou mais. Mas porque todo mundo tem seus defeitos. Eu tinha sim, vários, assim, muito mais acentuados. Mas eu costumo pensar assim, a vida da gente, o comportamento, melhor dizendo, o comportamento, as atitudes do servo de Deus, da serva de Deus, é mais ou menos parecido com a fatura de cartão de crédito. Você passa agora, você faz, tá tudo maravilhoso, mas lá na frente a conta chega, né? A conta chega, a fatura chega. Então, todas as atitudes que o homem tem, né, elas são pesadas por Deus, elas são analisadas por Deus. E como diz a Bíblia, a palavra de Deus diz, eu surro e disciplino todos aqueles que eu amo. E se for necessário, Deus vai dar umas palmadas, vamos dizer assim, numa linguagem mais... E vai corrigir, e doa quem doer. Então, é um processo de transformação, de lapidação de cada pessoa. O exemplo disso é Davi, né? Que achou que ia ficar barato o que ele fez. E ele perdeu todos os filhos dele ao fio da espada, as concubinas dele, perdeu tudo por causa do pecado que ele cometeu. as consequências do pecado, né, elas, né, infelizmente, elas estão aí, né, mas nós temos essa opção, né, de não sofrer mais com isso, né, a partir do momento que nós aceitamos o lapidar do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Para que nós deixemos gradativamente de ir caindo naquilo que nos machuca, né? Que traz essas consequências ruins para nós, né? E isso, né? Nós temos pleno acesso ao Espírito Santo por meio da obra de Cristo nas nossas vidas, né? De pagar a nossa conta, né? Que nós não poderíamos pagar e nos dá a oportunidade de mudar, né? De não cometer mais aquilo que nos traz esse saldo aí, esse salário do pecado, né? Então, vamos agora para a aplicação desse tema, né? Muito rico.
a unidade, né, cristã que vem por meio da cruz, e isso tem várias implicações, né, vários desdobramentos nas nossas vidas. Então, a primeira aplicação, nós devemos celebrar a obra da cruz, porque é a base para a existência da nossa unidade, né? Então, aí, vamos pensar na nossa igreja local e nas pessoas que são os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Você crê que possui motivos para celebrar a Deus pela obra da cruz e por ela nos ter dado essa nova família? Nós temos aí 2 minutos, irmãos, antes de cair a sala. Acho que dá para responder essa questão ainda dentro de 2 minutos, né? Então, quem gostaria de comentar, pode ficar à vontade, né? Então, Nós irmãos, devemos celebrar. eu creio que nós temos motivos, né, para celebrar a Deus pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, ali, ele é um marco, né, na história do cristianismo, a morte de Jesus. A partir daquele momento, ele unifica todas as pessoas. E a partir daí, então, começa a surgir a igreja de Cristo, né? Então não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, né? Então ele ali, aquele que chegar até Jesus, ele passa a fazer parte do reino de Deus, da família de Deus. E eu creio que na igreja, quando a pessoa vai para a igreja, ela se converte, aceita Jesus, né? Ali o Espírito Santo faz a grande obra na vida dela, mas ela primeiramente precisa entender essa questão, né? Que o sacrifício de Jesus na cruz. Então essa unidade, a igreja, ela passa, né, a ter uma comunhão, porque são várias pessoas de várias famílias que pensam diferente, mas que quando chega ali tem uma unidade, e essa unidade ela só foi possível através da morte de Jesus na cruz, né? Então aqui, ó, celebre hoje especialmente pelo privilégio que ele nos deu de fazermos parte de uma comunidade chamada igreja, com gente de todas as tribos, línguas e nações. Não é uma comunidade perfeita, mas é um lugar de gente que está sendo transformada dia a dia à imagem daquele que nos chamou. Celebre, né? Então vamos celebrar, glorificar. Eu posso aqui rapidinho falar da minha família. Eu e a Renata, nós fomos os primeiros que foi para a igreja. E depois já tem outros
minutinho. Aí nós já retomamos a nossa... Irmãos do Joque aí estão conosco. Irmã Joelma tá tomando um solzinho aí, né, irmã? Tá gostoso no sol. Jean, tá transmitindo no Face? Oh, obrigada aí, irmão. Temos que pegar umas dicas aí com vocês do Jockey. Dar umas aulas para nós. Só aguardar o pastor retornar, que acho que ele vai querer terminar o comentário dele. Aí já alguns minutinhos nós já encerramos. Temos ainda mais uns 10 minutos antes de iniciar o culto. O áudio tá bom, né? Tá compartilhando a tela aí também, né? Tá tudo... Tá bom. Irmãos, eu não sei se o pastor está organizando lá o culto, acho que ele vai transmitir lá da casa dele. Vamos dar continuidade, daí se ele entrar daqui a pouco, aí ele retoma o comentário dele, né, que ele, como comentou, da família, né, que a igreja é uma família, né, ele leu aqui a aplicação do tema e comentou, né, que é uma comunidade, né, é a família da fé, né, nós costumamos falar. E ele estava comentando, né, que tem alguns parentes biológicos, né, também na igreja, que é a família da fé e a família biológica coincidem, né, assim como nós também, né, e que todos, né, nossa família biológica se entregue, né, a Cristo e venha para a igreja de Cristo, né. Vamos continuar nesse propósito, orando por isso, né, nós que temos ainda pessoas que não se juntaram a nós, a mesma fé, né. E sempre lembrar, né, que... Pode falar. Não está aparecendo não, Camila. Oh, desculpa, gente. É a configuração. Apareceu, né? Estava configurada para entrar sem a câmera aberta. E que não, né, a igreja, assim como a família biológica também, né, não é perfeita, né, mas é um lugar de gente que está sendo transformada dia a dia. A imagem daquele que nos chamou, né, a imagem de Deus, né, pelo agir do Espírito Santo. Amém? Alguém mais gostaria de comentar? Vamos passar para a próxima aplicação. Passar aqui para a próxima aplicação. A segunda aplicação é: enfatize a obra de Cristo, o segredo para a manutenção da nossa unidade. Né? Então, aqui a última questão traz: colocar a obra de Cristo no centro dos nossos relacionamentos é importante para manter a unidade? Sim. Sim, né? Nós comentamos já algumas coisas sobre isso, mas pode complementar, irmão, fica à vontade. Porque a unidade ela só funciona se Cristo for a referência. Se a referência for o ser humano, a unidade vai para o espaço. Então, é muito comum em igrejas terem muitos problemas, divergências, porque é repleta de seres humanos. Só que a partir do momento que a referência passa a ser Jesus, essas divergências, esses problemas, eles começam a ficar de lado. Inclusive, tem um versículo que eu separei aqui, que os irmãos aí, se quiser depois até anotar para ler e meditar. Samuel disse assim, tá? Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 20. 1 Samuel 12, 20 está assim. Samuel falou: então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. Então ele está se dirigindo quem? A quem? As pessoas. Não a referência. A referência é Deus. Ele está se dirigindo às pessoas que cometeram mal. No entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração.
Ou seja, não é para ficar usando como referência seres humanos, idolatrando o ser humano. Tem gente que idolatra até pastor, né? A referência nunca vai poder ser o ser humano, nunca. A referência é Jesus. Por quê? A tendência do ser humano é cometer pecado, é cometer erros, é falhas. Enquanto Jesus não voltar, o homem é imperfeito ainda, né? Ele comete erros. E ele não pode ter referência nenhuma no ser humano, nenhuma. Senão fica aquelas panelinhas nas igrejas, né? Não, porque a minha turminha daqui, minha turminha de lá, porque aquele irmão tal. Não, a referência tem que ser Jesus. Então, vou ler só mais uma vez. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal, no entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor de todo o vosso coração. A referência sempre vai ser Deus, sempre é Jesus e sempre é o Espírito de Deus. Amém. Muito obrigada, irmão, por acrescentar esse versículo aí para nós, né? Que é isso que nós temos que ter em mente mesmo, né? Sempre. E principalmente, né? Lembrar da obra da cruz. Porque se nós mesmos, né? Até estava comentando, né? Estudando a lição. Se até nós, às vezes nós mudamos de ideia, né? Individualmente, nós temos ideias, né? Contrastantes em nós mesmos. Quem dirá, né, nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, né? Então, se nós formos colocar os nossos gostos, as nossas opiniões, né, acima de tudo, não dá certo, né, de jeito nenhum, né? Então, aqui vou ler um trechinho da lição, né, que é por causa da cruz, que é essencialmente o que nos uniu, devemos aprender a respeitar uns aos outros. Se as nossas atitudes elas têm colocado em risco a unidade da igreja, por amor a Jesus e ao que ele fez, né, o seu sacrifício por nós, nós devemos tomar uma séria atitude de mudança, de não colocar os nossos gostos e preferências acima daquilo que Cristo fez, né? E a lição deixa aqui para nós: não destrua o corpo de Cristo por questões menores, né? Então, questões menores é tudo aquilo que é abaixo de Cristo, né? Tudo é questão menor, né? Então, entre aí a nossa simplicidade, a nossa submissão, né? Nos submeter uns aos outros em amor, né? Como a palavra traz para nós, né? Então, é isso. É lógico que nós temos a nossa individualidade, né? Temos as nossas preferências, e isso faz parte do nosso livre-arbítrio, da nossa humanidade, né? Mas nós temos que saber que o limite disso é quando ela está está tomando o lugar de Cristo, né? Porque às vezes a gente acaba colocando no lugar de Cristo, né? Algumas pequenas coisas sem perceber, né? E isso é de pequenas em pequenas coisas, muitas vezes vai minando a nossa unidade, né? Como o corpo de Cristo, né? E o corpo ele tem que estar unido, né? Para funcionar, e a cabeça é Cristo, né? Então vamos enfatizar sempre a obra da cruz nas nossas vidas. Amém? E vamos passar para o desafio da semana, né? Igual eu sempre costumo falar, não é só o desafio da semana, é da nossa vida toda, né? Falar da obra da cruz para alguém e se deixar usar pelo Espírito Santo para compartilhar o que Cristo fez na cruz. Né? Eu vou ler aqui o desafio da semana, acho que tem alguns irmãos que estão sem a lição ainda, né? Que aqui fala assim, que nossa ligação não é por conta de laços sanguíneos, vindo de genitores humanos, né, de pais humanos, mas por conta do sangue derramado na cruz. Amém? Amém. Então, de modo prático, nós temos esse desafio para a nossa vida toda, mas vamos essa semana intensificar, né? Falar da obra da cruz para alguém, né? Deus pode usar você para que a família dele aumente essa semana. Já pensou nisso? Deus nos escolheu como instrumento para nós aumentarmos o reino, né? A família do reino, a família de Deus, né? Nossa família. Então vamos aceitar esse desafio, né? O Senhor vai colocar alguém na sua mente, um amigo, um familiar, um conhecido, né? Ou talvez até um desconhecido mesmo, né? Deixe-se usar pelo Espírito Santo para compartilhar o que Cristo fez na cruz por nós, né? Amém, irmãos? Então vamos encerrar
Essa escola bíblica foi maravilhosa, né? Com a participação de cada um, né? Aqui os irmãos de Dourados, do Jockey Clube, do Maracanã, né? Irmão Wagner, lá que está falando conosco, lá de Baixo Guandu, no Espírito Santo, é isso, né, irmão? Né? Então, muito obrigada a todos pela participação, né? Que Deus abençoe esse sábado maravilhoso, né? Friozinho, mas com certeza ele preparou com todo carinho para nós, aqui tá né? quente. Aqui Tá não quente aí? aqui não faz Eita, irmão, manda um pouquinho para cá desse calor. Mas aqui hoje vai esquentar um pouquinho mais, né? E já esquentou também, né? Que o Espírito Santo ele nos aquece, né? Com a sua palavra. O aquecimento de dentro para fora, né? E obrigada por todos pela participação. Agora, logo em seguida, vai ser transmitido o culto pelos Facebooks da Igreja Jockey Clube Maracanã. Quem está acompanhando aí, continue. E esperamos vocês no próximo sábado, mesmo horário. Só um recadinho que eu fiquei sabendo essa semana, rapidinho. Eu Fica não sei à vontade. se vai começar logo, essa semana que vem, o aplicativo do WhatsApp vai lançar, é um concorrente desse Zoom, né? E ele vai lançar um portfólio que vai caber 50 pessoas ao mesmo tempo ou mais numa chamada como essa. Então, para vocês já ficarem sabendo que vai ser bem interessante. Podemos testar, né? Eu não sei se já está disponível essa semana que vem agora, mas eu estava lendo sobre isso. Legal. Obrigada pelas informações, né? Pela sugestão. Wagner, se for falando do Gilmeet, no Brasil não está disponível ainda, mas eu acredito que logo mais vai estar disponível. Né? Eu também já dei uma estudada sobre isso. Isso é do WhatsApp, mas eu não sei se essa semana, mas já estão trabalhando para disponibilizar. Bacana, vai ajudar bastante. Tá, pessoal, eu só queria falar um pouquinho com todos aqui, né? Parabenizar aí pela iniciativa de estar passando a lição aí pelo Zoom e a questão de promoção desse evento, né? Porque a gente vê que nós estamos com um número bem reduzido, numa ferramenta que todos podem ter em casa, né? Participar a hora que quiser, né? Então, acho que é bom a gente promover o máximo nossos irmãos, nossos amigos, né? E trazer ele para a nossa sala, né? Que a lição foi fantástica, né? Uma participação incrível dos irmãos. Então, nós precisamos agregar o máximo de pessoas aqui nessa ferramenta. Tá, joia? Vamos ver se a gente dobra esse número no próximo sábado. Tá bom? Grande abraço a todos. Pode repetir, irmão Wagner? Seria bom até quadruplicar, ter mais irmãos, é melhor. Isso. Né? Vamos continuar, né, pedindo a direção do Espírito Santo, né? Com certeza ele vai convidar, né, no íntimo de cada um a participar, né, conosco. Muito obrigada pela participação de todos, irmãos. Muito enriquecedor, é muito bom estar com vocês, né, ver o rostinho, ouvir a voz aí de cada um, saber que estamos juntos, né, que podemos compartilhar das nossas dúvidas, né, nossos pontos de vista, né, e isso é possível porque somos da família de Deus, né, estamos buscando a cada dia melhorar, né, então muito obrigada, desculpe aí alguns erros técnicos ou alguma coisa, né, que talvez não tenha ficado 100%, mas estamos aí para melhorar cada dia mais. Feliz sábado para todos. Muito obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus e vamos participar do culto agora. Um beijo a todos. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Até daqui a pouquinho. Tchau. Valeu, um abração.